Muito bem, eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos de volta para a nossa live sobre a Escola Bíblica Dominical, iniciando mais um trimestre em que dessa vez estudaremos sobre a escatologia. A nossa revista dessa vez é essa que você está vendo, lições bíblicas sobre o fim dos tempos, que vai tratar mais precisamente sobre o fim dos tempos. São assuntos escatológicos. Espero que você tenha grande proveito durante esses 3 meses. Essa revista está à sua disposição em PDF, tá? Ela não está disponível dessa vez impressa, mas você pode adquirir essa revista através do site. Pode me consultar que eu posso imprimir para você, ou então você pode adquirir também a opção para celular. Contanto que você estude durante esses 3 meses esse assunto importantíssimo para a sua vida espiritual, que é sobre escatologia. Eu vou sair de cena e vou ficar mostrando as nossas imagens para você compreender melhor. O nosso tema é Introdução à Escatologia. A temática em foco fala que a escatologia traz no decorrer dos tempos o caminho para a compreensão da palavra profética bíblica, e através do seu estudo que o cristão é divertido, consolado e enche-se de esperança na caminhada cristã. A nossa leitura bíblica está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 1 a 11. Mas, irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós não somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento, por essa leitura. Pai Celestial, te bendizemos, porque temos em mãos a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, para a nossa edificação espiritual, para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa edificação. Abençoa para que este assunto seja de inteira importância para a edificação de todos quantos participarem, todos quantos estão ouvindo nesse instante, nessa manhã de domingo. Nós oramos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso tema, na introdução, diz: nós não conseguiríamos entender o destino de todos sem a revelação da palavra profética, também conhecido como escatologia bíblica. Então, essa palavra escatologia bíblica tem tudo a ver com a palavra profética, que vamos estudar durante esse período. É através dela que somos guiados pelos acontecimentos do fim, e quando estudada corretamente, podemos nos livrar das ciladas impostas sobre esse sensível tema. Por isso é importante todo crente em Jesus, estudar escatologia, saber o que vai acontecer, o que está acontecendo, as profecias da Bíblia, para que a gente possa, a gente evite cair nas ciladas impostas sobre esse tema, porque muitos estão aparecendo pelo mundo afora, dizendo que são profetas de Deus, mas que desvirtuam o que está na palavra de Deus, na palavra profética. Esta lição objetiva nos trazer uma introdução acerca dos assuntos que serão abordados ao longo dessa magnífica revista, e tem por finalidade apresentar uma rápida introdução aos ensinos escatológicos. Então, a lição de hoje é uma introdução a todas as demais. Observe durante os 3 meses as nossas lições, que tratará sobre escolas escatológicas,
dispensacionalismo, o estado intermediário dos mortos, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, Israel, o nosso relógio escatológico, a grande tribulação, a volta de Cristo em glória, o período milenial, o juízo final, o estado eterno dos salvos e condenados, e a última, lição 13, vai ser perguntado: você está preparado? Então, observa a importância de você acompanhar todas essas aulas, seja nas lives ou quem sabe a gente volte às nossas aulas presenciais. Você está convidado a aprender conosco esse tema importantíssimo sobre escatologia bíblica. E o primeiro ponto vai falar sobre a palavra profética. E qual é o significado? Também conhecido como palavra profética, escatologia nada mais é do que o tratado ou estudo, doutrina sobre as últimas coisas. Então, quando fala escatologia, você já sabe que é uma doutrina referente às últimas coisas. Na história da profecia bíblica, o Espírito Santo revelou a muitos profetas e apóstolos as coisas que em breve hão de acontecer. A doutrina sobre as últimas coisas tem o seu papel relevante no âmbito da educação cristã. Por meio dela podemos viver o agora com base numa esperança futura, sabendo que tudo o que acontece hoje aqui nada mais é do que a preparação para que em breve há de ser revelado. Então, meus irmãos, tudo o que está acontecendo atualmente, você está acompanhando nos noticiários, tudo é uma preparação para o que brevemente há de acontecer. O cristão, todo crente em Jesus sabe disso, que nada está acontecendo por acaso. Tudo que acontece hoje em dia já estava previsto na palavra profética, ou seja, na escatologia bíblica. Uma revelação, a revelação de Deus sobre o futuro. A escatologia nos foi revelada através da soberana vontade de Deus, que conhece os tempos por toda a eternidade e participa aos homens aquilo que lhes é permitido saber. Tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Observe que está aqui em Atos capítulo 1, versículo 7. Naquele exato momento, Jesus falou que não competia saber o que haveria de acontecer. O mais importante naquele instante era anunciar o Evangelho. Mas os próprios apóstolos, em seguida, eles tiveram grandes revelações de Deus para deixar para nós. O que está, por exemplo, no Novo Testamento, no livro de Atos, nas epístolas, no próprio Apocalipse, o livro da Revelação. Então, Deus revelou a eles coisas importantíssimas que estão acontecendo atualmente e que ainda hão de acontecer e está hoje para nós na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Glória a Jesus. A nós foi transmitido por intermédio dos apóstolos e profetas, que sob a inspiração da revelação do Espírito Santo, eles foram os responsáveis pela única fonte confiável da literatura escatológica, que é claro, é a Bíblia, onde nenhum outro escrito nos é capaz de ensinar. Então pode aparecer qualquer livro aí de alguém que se diz profeta da atualidade, seja como for, na mídia aparece de vez em quando alguns deles, vem profecias sobre o fim do mundo, já aconteceram várias vezes, mas observe que eles findam se confundindo a si mesmo, confundindo a mente das pessoas, e as coisas realmente não acontecem porque estão fora do plano de Deus. O que está no plano de Deus realmente é na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Os cuidados com as revelações escatológicas. Observe, todo o material que transmite e ensina sobre a escatologia bíblica está contido exatamente nas Escrituras Sagradas. Olha aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala que a palavra de Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir. Glória a Jesus. E em 2 Pedro 1:21 fala que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. É por isso que devemos ter bastante cuidado quando formos fazer uso dos complementos pedagógicos. Cuidado com os complementos, cuidado com as explicações que aparecem por aí, usando a própria Bíblia, mas distorcendo o que ali está escrito. Muito cuidado, tendo em vista que muitos acabam distorcendo a essência da doutrina das últimas coisas.
Maior cuidado ainda deve ter com o empregado, né? Deve ser empregado nas famosas revelações escatológicas. Com os escatólogos da internet que tentam trazer falsas revelações e representações da escatologia bíblica. Eis que te digo isso. Esse jargão é bastante conhecido, mas muitas vezes aparece para confundir as pessoas. Mas como vamos saber que eles são falsos? Observe que muitos proferiram coisas importantíssimas, que amedrontaram as pessoas, mas nada disso aconteceram, porque não estavam no plano de Deus. Não adianta querer trazer sensacionalismo, dizendo que recebeu a revelação especial de Deus. Se não está na Bíblia, está contrário ao que está na Bíblia, já sabe que é falsa profecia. Nem adianta seguir adiante, nem adianta ficar ansioso na expectativa de que há de acontecer, porque distorcer o que está na palavra do Senhor já sabe que é falsa profecia. Esses não passam de artistas em busca de status. Tem muitos por aí hoje, né, na mídia. Tenhamos bastante cuidado. Tenhamos em mente as palavras do apóstolo Paulo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Está em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. No nosso segundo tópico, vamos falar sobre justamente as profecias. Primeiro, profecias que já se cumpriram. O primeiro grupo de profecias escatológicas são aquelas que já tiveram seu cumprimento. Muitas vezes quando se fala de escatologia, a gente só acha que é o que vai acontecer. Muitos confundem escatologia quando imaginam que somente retrata sobre coisas que ainda vão acontecer, mas não é assim. O que já aconteceu também são assuntos escatológicos, porque você vai ver aqui. Uma grande parte das profecias já tinham relação com as coisas futuras que já aconteceram. Um exemplo claro disso foram as profecias sobre o nascimento e morte de Jesus no Calvário. São assuntos escatológicos? São sim. Tiveram seu cumprimento durante o tempo em que Jesus viveu na terra. Nós temos aqui algumas citações. Eu vou até citar a primeira. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando fala da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, é uma profecia escatológica. Já estava falando sobre Jesus. E lá no Velho Testamento, quando se referia ao tempo de Jesus, já falava que eram os últimos tempos. E os últimos tempos, observe que passaram-se do tempo bíblico aproximadamente 4.000 anos, né? Então, os dias de Jesus já era assunto escatológico, o que haveria de acontecer. E aqui temos outras citações, como o Salmo 16, o Salmo 22, Isaías 9, Isaías 53. O Salmo 22 e Isaías 53 retrata perfeitamente sobre o sofrimento de Jesus, né? Como Isaías 53, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um deles vai pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, né? Todo o capítulo 53 de Isaías fala perfeitamente sobre o sofrimento de Jesus. O Salmo 22 começa justamente com as palavras que Jesus citou mais tarde. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Zacarias capítulo 9, versículo 9, fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em Miqueias fala sobre que Jesus nasceria em Belém. São muitas profecias do Velho Testamento escatológicas que anunciavam os tempos de Jesus. Então, muitas escrituras, muita parte da Bíblia, escrituras sagradas, assuntos escatológicos já se cumpriram. Mas tem ainda as outras que estão se cumprindo atualmente. Esse grupo de profecias basicamente está relacionado aos sinais dos tempos que estudaremos na lição 5. Vamos ter uma lição específica sobre isso. Esses são fatos que foram profeticamente anunciados, já estão acontecendo, revelando que outros em breve irão acontecer. Ora, se toda profecia referente aos dias de Jesus aconteceram perfeitamente, profecias sobre a atualidade estão acontecendo conforme a Bíblia registra perfeitamente. Quando fala, por exemplo, terremotos, fome, peste, guerras, observe aqui uma manchete.
Forte terremoto sacode o México, né? Outra, pandemia, origens, impactos da peste bubônica até a Covid-19. São muitas epidemias que aconteceram durante a história da humanidade, coisa já bem próxima de nós, já do século passado para esse século atual, aconteceram grandes epidemias e pandemias, como a atual que você estamos vivenciando, do coronavírus. Estava previsto na Bíblia? Sim, e está se cumprindo atualmente. Quer ver outro manchete? Super ciclone atinge Índia e Bangladesh nessa quarta. Milhões foram evacuados. Esse ciclone atingiu a China, a Índia, e você já ouviu atualmente um ciclone também no Brasil, né? Que atingiu o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, chegando até São Paulo. O desastre foi enorme, os prejuízos enormes, morreram muitas pessoas também nesse ciclone que aconteceu no sul do Brasil. E acontece em muitos países, furacões, tufões, terremotos, tsunamis, tudo isso estava previsto na Bíblia Sagrada e estão se cumprindo. São profecias, são assuntos escatológicos que estão acontecendo atualmente. São estes sinais que revelam a vinda de Cristo e o fim do mundo. Servem de aviso para que os povos da terra estejam preparados para o encontro com Deus. Olha Amós capítulo 4, versículo 12. Sobre isso, ainda os castigarei, ó Israel, e por que eu farei isso com você? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Amós capítulo 4, versículo 12. Ora, o que aprendemos com isso? Se os assuntos sobre os dias de Jesus que estão na Bíblia cumpriram-se perfeitamente, o que Jesus, os apóstolos e profetas proferiram sobre a atualidade estão acontecendo perfeitamente, então o que está na Bíblia que ainda não aconteceu, é só esperar, que são profecias que em breve hão de se cumprir. Glória a Jesus. As profecias que hão de se cumprir apontam para acontecimentos futuros, para aquilo que ainda não vimos revelados. Dentro desse grupo de profecias, nós temos algumas. Por exemplo, o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu, mas está na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, fala perfeitamente como há de acontecer, Jesus virá sobre as nuvens, o som de trombeta, glória a Jesus, ainda não aconteceu, mas pelo que aprendemos na Bíblia, vai acontecer com certeza. O aparecimento do anticristo também está previsto na Bíblia, isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Onde está escrito? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, Apocalipse 6, Apocalipse 13, aí vai falar do aparecimento do anticristo. Com certeza vai acontecer, porque está na Bíblia. O retorno de Cristo em glória, depois do arrebatamento da igreja, das bodas do Cordeiro, Jesus fala que vai descer sobre uma nuvem, todo olho verá. Apocalipse 19 vai falar da batalha da Armagedon, depois da grande tribulação. Tudo está na Bíblia, são assuntos escatológicos que ainda hão de acontecer. Dentre outros, que são assuntos dessa maravilhosa revista, vamos estudar durante esses 3 meses. Por fim, a luz que alumia, ela nos adverte. Toda a palavra da Escritura é apta para ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Isso é a Bíblia. Do mesmo modo, é a palavra profética, ou seja, escatologia, que nos adverte sobre os tempos futuros, nos alertando a despertar do sono nestes dias maus. Os dias são maus, diz a Bíblia, nos falou o apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios. Ela é responsável para nos alertar sobre o fim de todas as coisas, reiterando que já é hora de despertar. É hora de despertar? A Bíblia está nos advertindo, é hora de despertar do sono. Romanos 13, versículo 11, fala que a salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. E no versículo seguinte, fala que a noite é passada e o dia é chegado. Nos alerta a despir,
das vestes e nos vestir das armas da luz, nos vestir das vestes das trevas e nos revestir das armas da luz. Está em Romanos capítulo 13 e o versículo 12. E ainda, é bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É assim que começa o livro da Revelação, ou seja, o Apocalipse. E ainda a Bíblia, ela nos consola. A revelação profética também nos consola. No tempo presente, muitas adversidades têm chegado aos cristãos. Desemprego é comum a todos, cristãos ou não cristãos, salvo ou não salvo, é comum a todos. Fome, todos nós estamos sujeitos, quer seja salvo ou não seja, estamos sujeitos à perseguição, às injustiças sociais. Contudo, a escatologia vem como luz de consolação para o aflito, cansado andarilho. Ou seja, tudo o que passamos por aqui, sabemos que é passageiro. Nós temos esse conforto de saber que na glória, na eternidade, nós seremos bem-aventurados. Não passaremos fome, nem injustiças sociais, nem perseguição, nenhum sofrimento. É só glória. Por isso o cristão tem esse consolo através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É por meio da promessa do encontro com o Senhor que todos nós somos consolados, independente do que aconteça. Esse conforto nos dará a esperança de estarmos eternamente com o Senhor. E aqui está. Depois disso, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo termina, né? Consolemos-nos uns aos outros, né? Ou consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então a Bíblia está para isso. Saber que aqui a gente passa por momentos difíceis, passamos por percas, nós passamos por prejuízos, podemos passar por perseguições, mas na eternidade nada mais disso sofreremos. Será somente glória. Aleluia. E por fim, a Bíblia nos enche de esperança. Toda experiência nos é convertida em esperança, e munidos desta, não entremos em confusão. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Está aqui em Romanos capítulo 5, né, na linguagem atualizada. Glória a Jesus. Quando compreendemos, mesmo que por espelho, quais são as coisas que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 9. O nosso coração fica esperançoso e ansioso para que tudo se cumpra. Aqui o apóstolo Paulo usa a ilustração do espelho, ele falando que a glória que haveria de ser revelada era como que por um espelho, porque naquele tempo o espelho não tinha a imagem nítida que nós temos atualmente, era uma peça metálica polida, as coisas, as visões, as imagens eram um tanto embaçadas, mas ele mostrava que isso era transitório, porque o que há de ser revelado lá na glória vai ser tudo perfeito. Não é apenas aquela coisa embaçada como o espelho da antiguidade. Por isso, o nosso coração fica esperançoso e ansioso para que tudo se cumpra. Que aí sim, nós vamos ver perfeitamente. O apóstolo João diz, né, que não se revelou ainda o que havíamos de ser. Contudo, quando se revelar, seremos semelhantes a Ele. Semelhante a quem? A Jesus, né? Veremos como Ele é. A escatologia bíblica é responsável para nos conceder a confiança plena no que nos foi prometido e por isso devemos nos alegrar. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. É o que está em Romanos 12, né? 12, versículo 12. E ainda, seguir confiantes, firmes e constantes, porque o nosso trabalho não será em vão. É assim que o apóstolo Paulo termina este assunto em 1 Coríntios 15, sobre a vinda de Jesus, né? Nosso trabalho não será em vão. É importante permanecer firme com Jesus até o fim, seja o que acontecer, as adversidades da vida, é permanecer, que o Senhor tem uma recompensa maravilhosa para os salvos. E concluindo, a escatologia
quando estudada corretamente, nos conduzirá à compreensão espiritual das coisas que foram reveladas. Sem ela, estaríamos como um avião sem a torre de comando para poder aterrissar. Num barco, sem um farol para navegar à noite, seríamos como um navegante sem a bússola, mostrando o seu destino. Então, por isso, precisamos da Bíblia e o assunto escatológico para nos dirigirmos. Sabemos o que estamos fazendo aqui e por que estamos fazendo aqui, por que servimos ao Senhor. Ou seja, a razão da nossa fé está na Bíblia, nas profecias da Bíblia. Sabemos que tudo aponta para o futuro. Tudo que aqui se passa é transitório, mas Jesus tem algo especial para nós no futuro. Por isso, estudemos a escatologia bíblica. Estudar a palavra profética nos livrará das ciladas oferecidas pelas revelações desacertadas dos intitulados profetas escatológicos. Que no decorrer dessa maravilhosa revista você seja conduzido à grata compreensão da escatologia e que Deus abençoe a todos. Então, você está convidado a permanecer conosco durante esses 3 meses. Temos muito que aprender sobre a escatologia, ou seja, a palavra profética, algo que já aconteceu, algo que está acontecendo e ainda o que há de acontecer. Qual o futuro da igreja? Qual o seu futuro? O que você vai ter de importante? O que temos de importante para nós na eternidade? Vamos estudar, ficar atento a estes assuntos importantíssimos. Eu tenho a seguinte pergunta. Qual a diferença entre amilenismo e pós-milenismo? O que é isso? Amilenismo e pós-milenismo? Se você ficou curioso sobre este assunto, então não perca a nossa próxima aula, a lição 2, que vai falar das escolas escatológicas. Então, são um assunto importantíssimo, você não deve perder. E desde já, eu agradeço a você e a todos que assistiram essa live, tá bom? Permaneçam e você será bem sucedido aprendendo muito mais de Jesus e da sua palavra. Que Deus abençoe.